Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, meus amigos, minhas amigas do LAC Cursos. Aula importantíssima, aula vital. Essa é a aula que vocês não podem perder, é a aula que vocês têm que anotar tudo no caderno e também, se possível, fazer a revisão dessa aula sempre. Nós vamos falar hoje do crime doloso. O que vem a ser um crime doloso? O que vem a ser uma conduta dolosa. O artigo do Código Penal que trata sobre o crime doloso, só para a gente poder fixar, é o artigo 18, inciso 1, que diz assim: doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Antes da gente iniciar o conceito de dolo, eu tenho que repassar aqui para vocês mais ou menos onde que está o dolo. O crime é composto de 3 elementos: um fato típico, ilícito e culpável. São 3 elementos. E o primeiro elemento do fato típico é a chamada conduta. E essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Então, o dolo, ele faz parte do fato típico que está dentro da conduta, do elemento da conduta. Então, a conduta criminosa, ela se dá por dolo ou por culpa. Dolo é quando o sujeito tem a intenção ou ele assume o risco pela intenção criminosa. Culpa é quando o sujeito, por uma negligência, imprudência ou imperícia, ele acaba cometendo o delito. Aqui não se trata do dolo. Então, eu vou deixar aqui e vou trabalhar esse outro lado, mas eu quero que fixe aqui. Por quê? Aqui, gente, eu quero que vocês entendam que conduta, um conceito bem tranquilo de conduta. Conduta é toda ação humana. Só pode praticar crimes pessoas, seres humanos. Professor, e a pessoa jurídica? A pessoa jurídica comete crimes? Sim. A pessoa jurídica comete crimes através dos chamados crimes ambientais. Então, a pessoa jurídica comete crimes ambientais, ela pode ser responsabilizada, sim, pela prática de crimes ambientais ou até pela prática de crimes contra a ordem tributária. Todavia, o que existe de regulamentação é que pessoa jurídica comete crimes ambientais. Deixando bem claro que o STF diz que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada independentemente de responsabilizar o diretor ou aquele que praticou a conduta. Então é o seguinte, houve lá um desmatamento e a empresa era responsável por aquela área. Então, se a ordem foi dada pelo diretor ou foi feita por algum funcionário, pouco importa. A empresa vai ser responsabilizada penalmente. É o entendimento do STF. O STJ, ele tinha um entendimento da chamada dupla imputação. Ele dizia o seguinte, dizia assim, não é bem assim. Na verdade, para poder se falar na responsabilidade da pessoa jurídica, como diz lá na teoria do crime, é conduta humana, nós devemos responsabilizar a pessoa jurídica e a pessoa humana que praticou o ato material contra o meio ambiente. Então tinha que se punir os dois. Tinha que se responsabilizar os dois, por isso dupla imputação. Se não conseguisse responsabilizar a pessoa física que praticou o ato, não teria como responsabilizar a pessoa jurídica.
mas o STF veio e falou, não. Ó, pode responsabilizar sim a pessoa física, mas independente vai responsabilizar a pessoa jurídica. Então, tomem cuidado com isso na hora da prova. E a conduta, ela tem que ser voluntária, né? A conduta praticada tem que ser voluntária, tem que partir da pessoa. Porque se a pessoa estivesse sob coação física irresistível, não há de se falar em conduta. Professor, como assim coação física irresistível? O sujeito ele não tem voluntariedade na conduta. Pegam o dedo dele, vai empurrando, e faz ele apertar o gatilho. Ele teve conduta voluntária? Não teve. Ele foi coagido fisicamente. A coação física é uma imposição de uma força sobre a sua força. Coação física é diferente de coação moral. Na coação física exclui-se o fato típico. Na coação moral irresistível, coação física irresistível, aquela que não tem como resistir, exclui-se o fato típico, porque não tem conduta. Coação moral irresistível, exclui-se a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. Coação moral, o sujeito, ele pratica o fato voluntariamente, ele diz sim. Ele vai, pratica o crime, só que na hora da culpabilidade, faz a seguinte pergunta, todo mundo faria o mesmo que ele fez? Todo mundo. Então, coação, então não tem como ele ser considerado culpado. Mas professor, está ameaçando o seu filho. Sim, está ameaçando o filho. Mas está ameaçando o filho. Todavia, ele falou sim. E foi praticar o crime para poder salvar a vida do filho. Já na coação física, ele não tem conduta, não tem como ele falar sim ou não. É uma imposição de força. Então, diante dessas considerações iniciais de conduta, porque para se praticar uma conduta dolosa tem que ter voluntariedade. O sujeito tem que estar livre na escolha de praticar um crime doloso. Por isso que é importante a gente entender. E esse conceito legal, ele costuma cair em prova, tá? Apesar de a gente vai trabalhar o significado disso aqui, mas assim, o inciso 1 do artigo 18 diz, doloso, quando a gente quis o resultado, ou seja, desejou o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. E olha, só que interessante. Questão de guarda de segurança de sistema prisional. Prova 2018. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ele comete o crime de forma dolosa. Então, a resposta correta é a letra D. E para tentar explicar o dolo, nós temos 3 teorias que costumam cair nas provas de concurso público. Nós temos a teoria da representação. Para configurar o dolo, basta a gente analisar o resultado. Se era previsível aquele resultado, então a gente julga como tipo de dolo. Ele praticou a conduta e qualquer um entenderia que ao praticar a conduta, aquele resultado era previsível, pouco importa qual era a intenção que ele agiu, ele se enquadraria no dolo, por isso teoria da representação. Aqui você analisa no sentido de que o dolo estaria condicionado a um resultado. Se surgiu aquele resultado, o crime era doloso. Teoria da vontade. Além de ser previsível, ele desejou o crime. Ele quis o crime. E teoria do assentimento é quando ele prevê e assume o risco. O sujeito, ao praticar a conduta, ele sabe que pode praticar uma outra conduta criminosa. E ele assume o risco.
Qual que o Código Penal adotou? O Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Voltamos, ó. Teoria da vontade, quando o agente quis o resultado. Teoria da vontade. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Teoria do assentimento. Então foram essas duas teorias que o Código Penal adotou e costuma se cair em provas. Quais são os elementos do dolo? Primeiro elemento do dolo é a vontade. O sujeito ele tem que ter a vontade livre. Ele pratica a conduta porque ele falou um sim ou um não. Ele desejou praticar aquela conduta. Então ele tem vontade. Professor, então a coação física irresistível exclui-se a vontade. Não há de se falar em dolo, muito menos de conduta. Obviamente acaba excluindo o fato típico. Não há de se falar em fato típico. Consciência. O sujeito tem que ter consciência do que ele está fazendo. Ele tem que ter a vontade e saber que ele deseja praticar um delito. Então ele tem que ter vontade e consciência. Ele tem que estar com a finalidade, ó, teoria da vontade. Teoria da vontade e da consciência, porque ele sabe o que ele vai produzir. Então, esses são os dois elementos. Vamos falar das espécies de dolo. O dolo ele pode ser direto ou indireto. Essa é a primeira classificação de dolo. O dolo direto ou indireto. O dolo direto é a pura teoria da vontade. No dolo direto, conhecido como dolo determinado, dolo intencional, imediato ou incondicionado, é aquele que a vontade do agente é voltada para um determinado resultado. O agente ele faz com a intenção clara de produzir um resultado. É o dolo direto. Eu desejo matar e eu quero produzir o resultado morte daquela pessoa. Dolo direto. O dolo indireto é aquele que o agente não tem a vontade dirigida a um outro resultado. É o sujeito, é a teoria do assentimento. É quando o sujeito deseja matar A, mas ele sabe que pode matar B. Diante disso, ele assume o risco de produzir o resultado adverso. Ele visualiza o resultado adverso e ele assume o risco. O dolo indireto ele pode ser alternativo, quando ele diz o seguinte: eu quero produzir mortes. Pouco importa se A, de B, C, eu vou entrar atirando em todo mundo. Eu não vou entrar atirando em A, em B, ou C, visando A, visando B, visando C. Não. Eu vou atirar e em quem eu acertar ou quem eu lesionar, enfim, eu quero fazer o estrago maior. Então você vê que existem vários tipos de dolo alternativos. Ele tem dolo para lesionar, ele tem dolo para matar, ele tem vários tipos de dolo. Esse é o chamado dolo alternativo. O dolo eventual. O dolo eventual é a pura, clássica teoria do assentimento. O dolo eventual, o sujeito, fala assim: bem, eu quero matar aquela pessoa. E aquela pessoa, A, está na praça. E lá na praça está lotada de pessoas. E eu estou lá, vamos imaginar, com uma sniper e, poxa, eu posso matar as pessoas que estão naquela praça. Porque toda hora passam na frente do meu alvo. Mas você quer saber de uma coisa? Eu vou assumir o risco. Eu vou assumir o risco e vou efetuar o disparo. Se ele acertar o alvo, ele só responde por aquele crime. Se ele acertar alvo diverso, ele vai responder por dolo, porque ele assumiu o risco. A intenção dele é sempre criminosa. E ele vê que as consequências do ato dele
ele pode assumir consequências do ato em razão da sua empreitada criminosa. Vamos fazer essa questão. Prova de delegado da Polícia de São Paulo, também 2018. É uma frase que você tem que completar. Existe quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Configura-se quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção de um resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo o evento que possa ocorrer, assume mesmo assim a possibilidade de sua produção. O segundo conceito a gente já trabalhou, o primeiro não, mas o segundo a gente trabalhou. Então nós estamos falando do dolo eventual. Então não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Então sobrou. E aí, você vai falar, qual que é a resposta, professor? Resposta é a letra D. E aqui eu vou trabalhar com vocês uma coisa que eu ainda vou trabalhar numa aula específica de culpa, mas já adianto para vocês que é o seguinte. O dolo eventual, o sujeito ele visa uma finalidade criminosa, ele tem a intenção de praticar um crime, e ele visualiza uma situação adversa. E mesmo assim ele assume o risco. Eu vou dar continuidade, eu sei que eu posso provocar outro resultado, mas eu vou dar continuidade. Ele assume o risco. Na culpa consciente, é uma espécie de culpa, ou seja, já não estamos falando de conduta dolosa, nós estamos falando de conduta culposa. Na culpa consciente, o sujeito ele não visualiza uma finalidade ilícita. Mas ele sabe que ele está sendo imprudente. Ele não quer praticar crime. Mas ele sabe que ele pode ser imprudente, negligente ou imperito. E ele diz assim, olha, não vai acontecer. Eu confio nas minhas habilidades. E, sinceramente, essa expressão é fantástica. Sempre cai nas provas. Sinceramente, eu acredito que isso não vai acontecer. Ele acredita no seu taco, vamos dizer assim. E acaba acontecendo, pior. Embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante é a clássica discussão. Embriaguez ao volante seria ou não seria? Seria dolo eventual ou culpa consciente? Você praticar um homicídio embriagado, você estaria na culpa consciente ou no dolo eventual? Na culpa consciente, meus queridos, na culpa consciente, o que acontece? Na culpa consciente, o sujeito ele se embriaga, ele sabe que não pode se embriagar, mas ele se embriaga e fala, eu até dirijo melhor bêbado. Eu não vou cometer nenhum crime, eu não desejo cometer. Eu sei que eu não posso beber e pegar na direção, mas eu confio que sinceramente isso não vai acontecer. Ele vai lá e acaba atropelando e causando a morte de alguém. Enquanto que no dolo eventual, o sujeito fala assim, eu seria, dentro da embriaguez, seria assim, quem se embriaga sabe que vai causar morte. É óbvio que vai causar morte. Então você está assumindo o risco. Entendimento hoje do STF que, em regra, a embriaguez ao volante trata-se de culpa consciente. O sujeito ele se embriaga, mas não se embriaga com a intenção de cometer um delito. É um entendimento aí majoritário. O que eu quero chamar a atenção para vocês, isso é muito importante, volto a falar para vocês que na culpa consciente, o sujeito então, ele confia no seu taco. E no dolo eventual ele sempre vai visar uma finalidade ilícita. Tá certo? Então não vamos esquecer disso. Gente, a jurisprudência diz o seguinte, racha. O sujeito praticou um racha. E aí ele causa a morte no trânsito. É dolo eventual ou culpa consciente? Dolo eventual. A jurisprudência tem entendido que no crime de racha, o sujeito sabe que não pode, porque ele sabe que está em alta velocidade, e ele sabe que necessariamente ele vai atropelar alguém ou causar algum acidente. E se ele assume o risco, ele está assumindo o risco de toda a sua conduta.
Embriaguez ao volante ampliou a divergência. Hoje nós temos o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E aqui diz: a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo. Se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência ou se crime resultar de lesão corporal grave, natureza gravíssima. Ou seja, ele ainda se enquadra numa espécie de culpa consciente, mas com uma penalidade maior. Só um exemplo. Outra espécie de dolo, nós temos o dolos bônus e o dolos malos. Isso não entra, cai em prova, mas não é objeto de discussão aqui com relação na prática do direito penal. Quando se fala em dolos bônus, nós estamos falando do direito civil. O que é o dolos bônus que tem mais influência no direito civil do que no penal? Porque dolo é dolo no penal. Não existe dolo bom e dolo ruim. Dolo é dolo, é algo ruim. Dolos bônus é o seguinte: eu chegar assim, aquela propaganda TV que fala assim: compre essa caneta. Essa caneta é maravilhosa. Aí começa a vir uns brilhos, uns raios. Aí você olha assim, ou quando você está lá vendo lá, vou comprar um lanche. Aí você olha aquela foto maravilhosa do lanche. Aí quando você vai receber o lanche, é uma coisinha tão feia. É isso. Isso é o dolos bônus. É você dá aspectos sociais, morais até demais no objeto. Então aqui quando se fala em dolos bônus, fala dolos com aspectos sociais, morais relevantes. Dentro do direito penal, seria com relação ao homicídio privilegiado. O sujeito pratica o homicídio privilegiado, é punido a título de homicídio doloso, mas os aspectos são sociais, morais, enfim, entre aspas, justificáveis. Quando se fala dolos malos, são aquele dolo em que o dolo ele é carregado de uma torpeza, de algo realmente repugnante. Gente, na prática não tem assim, o juiz não pode se desdobrar, então tem que ter previsão legal para eu considerar, para o juiz considerar dolos bônus, dolos malos, né? Dolo de propósito, muito legal esse aqui. É aquele em que o sujeito ele reflete antes de praticar o crime. É aquele que o agente ele se prepara, nem que seja por um período curto, para poder praticar a conduta dolosa. Dolo de ímpeto é aquele em que o sujeito ele pratica a conduta dolosa imediatamente. Ele pratica a conduta dolosa sem passar por esse prazo de reflexão. É devido a uma perturbação de ânimo ou de uma paixão violenta. É aquela situação que é repentina. Existe uma diferença entre dolo genérico e dolo específico. Volto a falar, isso é criação doutrinária, que cai em prova, mas na prática dolo é dolo. O dolo genérico é o sujeito que basta praticar a conduta dolosa. Dolo específico é quando, para praticar o crime, precisa de uma motivação específica. Por exemplo, abandonar ou expor recém-nascido para ocultar desonra própria. A pessoa faz para ocultar a desonra, não faz só para abandonar, ele faz motivado pela desonra própria. Dolo de dano. O que vem a ser o dolo de dano? É quando o agente assume o risco de lesionar um bem jurídico penalmente. Isso é, ele vai lá e ele assume o risco. É de provocar o dano. O dolo de dano é provocar o dano. E o dolo de perigo é quando ele assume o risco da produção do dano. Então é mais ou menos o dolo direto, o dolo indireto, mas com outros nomes. Dolo de primeiro grau é o dolo direto, é aquele dolo em que o sujeito deseja, eu quero praticar aquele crime.
Dolo de segundo grau são as consequências do dolo de primeiro grau. Por exemplo, na série Narcos, mostrou lá, do Pablo Escobar, que ele desejava matar uma pessoa e para isso ele botou uma bomba no avião comercial onde essa pessoa estava. Gente, qual que era o dolo de primeiro grau? O dolo de primeiro grau era a morte daquela pessoa. E o dolo de segundo grau? O dolo de segundo grau são as consequências, são os efeitos colaterais que ele já sabia em razão da conduta dele. Não se trata de dolo eventual, não se trata de dolo eventual. Porque no dolo eventual, o sujeito sabe que pode ou não acontecer o resultado adverso. No dolo de segundo grau, ele sabe que necessariamente vai acontecer o dolo de segundo grau, porque ele optou por um meio para atingir o dolo de primeiro grau que obrigatoriamente vai acontecer os efeitos colaterais. Então ele chega lá, só voltando no exemplo do avião do Pablo Escobar, ele chega lá e bota uma bomba no avião. Ele sabe que vai derrubar o avião e que todo mundo vai morrer. Não só o que ele desejava, mas as outras pessoas. Então, dó de primeiro grau com relação à pessoa que ele desejava a morte e dó de segundo grau com as demais mortes. Se fosse um dolo alternativo, o que seria? Seria ele pegar, botar um veneno na bebida da pessoa que está sendo servida no avião, a qual ele desejava a morte, mas ele sabia muito bem que poderia ser que alguém pegasse aquele copo na frente da pessoa e tomasse o veneno. Aí seria o quê? Um dolo eventual. Desculpa, gente. Dolo presumido. O que é o dolo presumido? Não existe isso no direito penal. Não existe dolo presumido. Sempre que o sujeito praticar um crime, sempre vai ser feita a análise se ele agiu com dolo ou com culpa. Não existe. Presume-se que ele agiu com dolo. Não. Só deixar bem claro que, em regra, todos os crimes são dolosos. A culpa é exceção. Então não precisa vir escrito no crime. Este crime é punido a título de dolo. Não, todos os crimes são punidos a título de dolo. Quando for punido a título de culpa, vai ter, por exemplo, lesão corporal é punido a título de dolo. E porque é regra. E é punido a título de culpa porque excepcionalmente é punido a título de culpa. Professor, crime de dano não tem punição penal culposa. Ainda bem, né? Mas como assim, ainda bem? Se você praticar um acidente de trânsito, for um crime de dano, foi o quê? Um dano culposo. Aí você também deveria responder penalmente por isso? Então só é punido a título de dolo. Dolo geral por erro sucessivo ou dolos generales. É com relação à execução do delito. Ele vai responder pelo dolo. Como assim, professor? Que interessante. Trata-se de um erro quanto à execução do crime, mas ele desejava o mesmo crime, mas ele errou. Melhorando com um exemplo. Eu só consigo explicar essa espécie de dolo com um exemplo. O sujeito, ele vai e dá facadas na vítima. Ele, acreditando que a vítima estava morta, ele amarra a vítima num saco, joga esse saco no rio. Mas a vítima estava viva. E a vítima vem a falecer não em razão das facadas, mas em razão do afogamento. Professor, qual que é a diferença de um e para outro? Em tese, com as facadas ele teria cometido um homicídio simples. Como a vítima morreu devido ao afogamento, ele responderia por homicídio qualificado. Pergunta: qual crime que ele irá responder? Ele vai responder por aquilo que ele desejava, que ele acreditou ter praticado. Então, ele responderia por homicídio simples, porque trata-se de um dolo geral, por erro sucessivo ou dolos generales. Porque se ficar evidenciado que ele acreditou que tudo levava a crer que ele realmente teria praticado o crime de homicídio, então seria dessa forma. Um caso triste, Isabela Nardoni, onde havia-se a discussão se o casal teria jogado a criança
E o casal sabia que essa criança estava viva ou não. Essa era a grande discussão. Por quê? Porque parte da discussão diria, não, eles agrediram a criança, eles acreditavam que a criança estava morta, e aí eles pegaram e jogaram a criança do alto do prédio para poder fazer uma fraude, para dizer que ela teria sido jogada. Enquanto que... E aí, mas ela está, segundo o laudo, ela estaria viva, ela morreu em razão da queda. Então, se ficasse provado, já não ia incidir várias qualificadoras nesse sentido. Todavia, se ficasse provado que eles sabiam que ela estava viva e deram fim à vida dela, aí nós estamos falando. Então, tudo é intenção. Qual que era a intenção inicial que ele acreditou ter praticado? É isso, o dolo geral ou por erro sucessivo. Momento de reflexão, momento de autoestima, momento para a gente levantar e para você não ficar cansado. Às vezes é inevitável chorar, mas nunca podemos perder a esperança de voltar a sorrir. Todo mundo chora, todo mundo tem sua dor, todo mundo tem seu luto, mas tudo passa e o sorriso volta. E depois vem a dor, depois o sorriso. A dor, o sorriso. E assim por diante. Mas lembre-se, não há mal que dure para sempre, tá? Mas devemos levar a vida com mais leveza. Tá bom? Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais. Clique like.